Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje eu trouxe aqui um tema que espero poder ajudar algumas pessoas com esse tema, e o tema de hoje é ressignificando as feridas da alma, né? Então é um tema, né, bem amplo, né? Mas vamos comentar alguns pontos aqui e fazer algumas reflexões. Bem, nós seres humanos somos seres espirituais numa jornada terrestre. E nessa breve jornada terrestre, nós passamos por muitos episódios nos quais passamos muitas dores. As dores são as mais diversas, né? Aqui eu falo para um grupo de pessoas que saiu de uma seita. Existe uma dor muito grande quando a gente descobre que estavam tentando nos enganar. Existem outros tipos de dores. Às vezes uma mãe sente dor porque o filho não está no caminho correto. Existem dores relacionadas a problemas de saúde. Existem decepções dos mais variados tipos. Então, assim, as dores são as mais amplas. Então, o ser humano, ele experiencia muito esse sentimento negativo da dor, né? Esse sentimento que realmente, a princípio, ele é um sentimento que parece negativo, mas a dor, ela é muito didática. A dor, ela vem para nos ensinar que tem alguma coisa ali que a gente tem que pensar, tem alguma coisa ali que a gente precisa voltar a refletir. Às vezes alguma atitude que nós tomamos e depois vem a dor, mostra que nós não devemos mais tomar uma determinada decisão, enfim. Então a dor, ela tem um teor didático também, né? Quando os erros vêm de nós. E quando os erros vêm de outras pessoas e nos afetam diretamente, também ele tem um teor didático, porque nos ensina a tomar certas precauções, a evitar certas pessoas que muitas vezes nos causam dores, nos causam mal, e muitas vezes a pessoa não muda, né? Então, a gente tem que tomar precaução e ter o autocuidado, o autoamor, e muitas vezes nos afastar de pessoas que às vezes podemos até querer bem, mas se a pessoa não nos faz bem, né? Temos que nos afastar pela própria nossa saúde emocional e saúde física também. Bem, essa questão da dor, das dores, ela é interessante porque, assim, embora todos nós vivemos dores, nós não experienciamos ela da mesma maneira. Por quê? Porque dependendo do traço da personalidade que a pessoa tem, a pessoa vive essas emoções de maneiras diferentes. Por exemplo, existe um traço de personalidade que chama neuroticismo. Eu aprendi num curso que eu fiz há pouco tempo de neurociência. Então ele fala exatamente disso, que fala de traços de personalidade, entre tantos outros assuntos. Mas o neuroticismo é um traço de personalidade no qual a pessoa que tem esse traço, a experiência de sentimentos negativos, para esse tipo de pessoa que tem esse tipo de personalidade, ela vive essas dores com muito mais intensidade e por um período muito maior de tempo. Então, tem dores que são... geralmente, quando a dor é muito forte, a pessoa, ela não esquece, não tem como esquecer. E se a pessoa tiver um traço de personalidade desse que eu citei, ainda é mais difícil. Às vezes a pessoa não consegue seguir a vida para frente, ela fica ali remoendo aquilo, né? Ela fica parada naquele sentimento. Eu falo isso por experiência própria. Por quê? Porque eu teve uma época quando eu comecei a descobrir as questões, né, da religião, enfim, que não era religião, que era seita, e mais umas questões que eu tive alguns problemas. O que eu fazia?
eu ficava constantemente relembrando. Então, às vezes, o fato já tinha passado, mas eu ficava relembrando aquele fato. E isso é algo complicado pelo seguinte: por exemplo, se nós começarmos a puxar pela memória alguma dor que pode até ter passado já, de repente você começa a lembrar, daqui a pouco você está chorando e não sabe por quê. E existe uma explicação. E a explicação é o seguinte: o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar entre a realidade que a gente está vivendo e a lembrança. Para o cérebro é tudo realidade. Mas como assim? Bem, se tem algum fato que me machuca, que dói e que de repente eu começo a relembrar ele, para o cérebro, quando o cérebro está está trazendo a memória, né? Está trazendo aquelas memórias doloridas, o que acontece? O cérebro, ele coloca para nós como se fosse uma realidade que a gente está vivendo agora. Ou seja, nós estamos revivendo. Por isso que tem aquela frase que diz: relembrar é reviver, alguma coisa assim. Então, é exatamente isso. Relembrar para o cérebro é viver novamente aquela situação, aquele episódio. Então, não é à toa que quando a gente relembra fatos tristes, de repente a gente está chorando e não sabe por quê. Porque para o cérebro é como se a gente estivesse vivendo de novo aquela dor, né? Eu fiz isso por muito tempo e na verdade, eu parei de fazer quando eu li um livro do Augusto Cury que falava sobre, acho que a construção da inteligência. O livro dizia assim que cada vez que a gente relembra um fato negativo, a gente vai multiplicando dentro da nossa mente, do nosso cérebro, como se fossem janelas. Daí até ele cita que essas memórias negativas ou fatos negativos vão se registrando na nossa mente, como ele chama de janelas killer, ao passo que as memórias boas ele chama de janelas light. Então, janelas killer, ou seja, que matam. Então, assim, à medida que nós vamos relembrando determinados fatos, vão desencadeando dentro de nós uma série de questões. Por exemplo, nós relembramos um determinado fato, aquele fato é triste. Ali já para o cérebro entende como uma nova realidade, como se a gente estivesse vivendo aquela realidade novamente. Ali desencadeiam emoções e sentimentos, né? Emoções são inconscientes e os sentimentos são conscientes. Então, emoções e sentimentos negativos, e daí vem as atitudes. No caso dos sentimentos e das emoções, nós podemos falar ali da angústia, frustração, de repente um remorso, arrependimento. Então, é uma sequência. Pensamentos e memórias que geram emoções e sentimentos negativos e depois vão gerar comportamentos de repente autodestrutivos, né? Que nós ficamos nos cobrando: mas por que eu deixei? Por que eu deixei tanto tempo acontecer isso comigo? Por que eu fiz isso? Por que eu não acordei mais rápido? Por que eu tive que deixar acontecer, chegar nesse ponto? Enfim, então, autocobranças, né? Muito fortes. Então, são situações, como eu disse, que todos nós passamos e com base em tudo isso, tudo isso que eu estou comentando com vocês né, a parte biológica, né, do corpo, né, a sequência de fatos que acontece. Então, a dor, por um lado, ela é didática, nos ensina muitas coisas? Sim, nos ensina muitas coisas, mas nós temos que tirar as experiências daquele fato, mas não ficar constantemente relembrando aquele fato, né? Porque vai seguir uma sequência, como eu disse, uma sequência
que vai passar das cognições para as emoções e para o comportamento, que é a sequência, né, biológica ali dos comportamentos e tal. E aquilo ali, se a gente for repetindo, vão criar hábitos ruins também, enfim. O que nós devemos fazer? Como eu disse, extrair algo positivo daquela situação. De repente, se for uma pessoa, se afastar da pessoa, né, para que a gente tenha uma saúde emocional, para que a gente tenha saúde física, né? E, enfim, então tirar assim lições, mas não ficar constantemente relembrando. Eu falo isso e estou batendo essa tecla justamente porque eu fazia isso e isso não é positivo, né? Isso não é positivo. Bem, eu gostaria de relembrar aqui com vocês algo agora, como a gente está refletindo muito a respeito dessas questões da dor, trazer aqui um texto bíblico e um personagem bíblico também que passou muitas dores, mas como ele encarava, né? Como ele encarava as dores. Vamos ver aqui no texto do Salmo 56. Salmo 56, eu trouxe a Bíblia aqui para ler. Salmo 56, versículo 8. O personagem é Davi. Então, Davi, ele passou por muitas questões, muitos problemas. Alguns vieram de atitudes que ele tomou e algumas problemas que ele passou foi justamente pela perseguição do rei Saul, né? Que Davi seria o próximo rei e Saul, que era o antigo rei, queria matá-lo de todo jeito. Então ele passou muitas dores, foi muito perseguido. Então muitos problemas vieram na vida de Davi. Mas como que ele encarava essas dores, como ele encarava essa dificuldade que ele tinha na vida, né? Bem, o texto ele diz o seguinte, é o Salmo 56, versículo 8. Esse salmo aqui ele é um salmo bem famoso, porque no versículo 4, ele diz o seguinte, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Quem me pode fazer o simples mortal? Então esse texto é muito conhecido, né? E o versículo que eu quero citar para vocês é o versículo 8, onde Davi, depois de falar das suas dores, ele diz o seguinte, falando a Deus, ele diz, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Então, de uma forma poética aqui, Davi, ele coloca toda a sua confiança de que, apesar das lágrimas que ele estava derramando, essas lágrimas estavam guardadas dentro de um odre, né? Dentro de um recipiente no qual, como eu disse, ele está dizendo como de maneira poética que Deus ele guardava cada lágrima de Davi nesse odre e registrava em seu livro. Então Davi tinha essa absoluta certeza de que Deus tinha esse cuidado e essa confiança tinha esse cuidado para com ele. E ele tinha essa confiança por causa de uma relação muito próxima que Davi tinha junto a seu pai, né, junto a Deus. Então, esse texto ele é muito consolador, né? Ele é muito consolador, porque mostra que independente das lágrimas que nós já derramamos, né, por tantos e tantos, né, milhares e milhares de motivos que tem para nós muitas vezes derramarmos nossas lágrimas, mas saibamos que cada uma delas está guardada dentro como se fosse um odre, né? Dentro, elas estão cuidadosamente guardadas junto a Deus, porque Deus sabe exatamente as dores que passamos. Ele é o único que nos entende. Eu achei interessante
nesse curso de neurociência que eu estava fazendo, ali o professor, ele explicou algo muito interessante. Ele falou o seguinte, ele falou assim, que as dores que nós temos, que não existe nenhum ser humano que vai conseguir sentir as mesmas dores que nós. Pode ser até mesmo uma pessoa próxima que nos ama, a pessoa pode ter empatia, compaixão, nos ver no sofrimento e, né, perceber e sentir aquela dor de uma maneira assim empática, vamos dizer assim, né? Com compaixão, compassiva. Mas exatamente a mesma dor que a gente tem, não tem como. Até ele citou assim, que para uma pessoa sentir a exata dor do outro ser humano, teria que estar ligada como se fosse nos neurônios da outra pessoa. Então, eu achei interessante essa questão, ressaltando aqui, não quer dizer que a gente não possa ter empatia com as outras pessoas, podemos sim, mas eu achei interessante essa questão, porque assim, quando a gente fala, mas ninguém nos entende, então pode realmente, pode ser que não exista uma pessoa que nos compreenda plenamente, né? Um ser humano não consegue fazer isso, mas Deus sabe exatamente, por isso que Davi demonstrava essa confiança. Ele demonstrava na única pessoa que sabia exatamente cada dor que ele tinha no seu coração, cada lágrima que ele derramava. Então, olha que consolo para a gente, né? Então, dependendo das dores que nós passamos, eu posso citar do meu exemplo, quando eu saí da seita, né, das Testemunhas de Jeová, gente, tive uma dor muito forte, porque alguém enganar, um grupo de pessoas nos enganar, né, usar a fé que a gente tem em Cristo para promover os seus próprios interesses. Então a dor é muito grande, mas existe um tempo para a gente entender que essa dor ela é didática também, entender que maior do que tudo isso, ali está Deus, Jesus nos estendendo a mão, né, para que a gente viva uma outra vida, porque Ele tem outra vida para nós, né? Então nós temos que permitir que essas lágrimas, que essas lágrimas façam com que a gente amadureça e que a gente procure trilhe um novo caminho. E Jesus vai nos indicar esse caminho, né? E eu posso dizer isso porque eu vivi essa experiência, né? Estou vivendo essa experiência, né? Bem, e a respeito dessa questão de Deus nos consolar, a Bíblia fala que Deus é Deus de todo consolo, e também no nosso Senhor Jesus Cristo, ali e no texto, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 4, também nos fala a respeito de o próprio Jesus nos falou, nosso Senhor Jesus Cristo nos falou, algo muito interessante. Aqui em Mateus 5, versículo 4. Ali fala a respeito das bem-aventuranças, né? E ali ele diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, às vezes a gente fica pensando, mas por que, né? Bem-aventurados os que choram. Bem, primeiro porque a pessoa que chora, a pessoa que... Na verdade, ele não é simplesmente um choro. Embora tenha ali uma questão da sensibilidade, uma pessoa mais sensível, mas não seria só a sensibilidade, mas o que nós vamos fazer com essa dor. Então, felizes os que choram, felizes os que pranteiam diante de Deus, dos que usam essa dor para reconhecer que somos, para reconhecer a pequenez do ser humano, para reconhecer de forma humilde a dependência que temos do nosso Criador, nosso Pai. Então, por isso que Jesus disse, felizes os que choram, felizes os que usam as lágrimas, que usam o choro, não para se fechar em conchas, como a gente fala, né? Não para usar essa dor
para se fechar e dizer que Deus não se importa com a gente, que Deus não está vendo nosso sofrimento. Não, não. A palavra de Deus fala que Deus ele guarda nossas lágrimas no seu odre, escreve elas no seu livro. Mas é que tudo tem um tempo, existe um tempo para a gente vivenciar dores também, porque as dores nos amadurecem se nós permitirmos isso, se nós buscarmos a Deus, se nós derramarmos o nosso coração a Ele e deixarmos que aquela experiência, que a princípio possa parecer negativa, mas que ela nos traga uma maturidade emocional, que ela nos traga uma maturidade espiritual e principalmente a humildade e a proximidade com o nosso Pai, com o nosso Criador, com aquele que quer nos dar todo o conselho, com aquele que quer nos dar todo o consolo, com aquele que está de braços abertos para que possamos chorar no seu colo, para que possamos passar por esses momentos de dificuldade, sim, mas que depois que a gente possa sair muito mais forte, muito mais realmente fortalecido dessas situações que vêm a todo ser humano. Bem, eu vou finalizar com uma frase de uma música que eu estava ouvindo. A música, ela chama, o nome da música é Feridas. Então, tem uma estrofe da música que diz assim: as minhas feridas que doem tanto, amanhã serão um remédio para curar as dores de alguém que eu não conheço, mas preciso escutar. Há um Deus que muda histórias, que jamais deixa um filho seu, e nada poderá frustrar os sonhos e os propósitos que Deus tem para mim e para você. Isso você pode ter certeza, que nem mesmo as dores podem impedir o propósito que Deus tem para você. Ele vai usar essa dor para te amadurecer e para te preparar para o propósito que Ele tem. Pode ter certeza disso. Um grande abraço, gente!